Bom dia! Está começando a primeira edição do Pauta Diária, com as notícias importantes da sua manhã. Eu sou Elias Rodrigues e comigo, Letícia Guiar. Bom dia, Letícia! Bom dia, Elias. Bom dia para você que nos acompanha agora. Nessa manhã, você vai ver os seguintes destaques. Como a alopécia se manifesta e afeta aqueles que convivem com a doença. Campanha Cancele a Trombose traz atendimento médico de graça para a população da Paulista. Conheça o Tamanduás Bandeira, o time de rugby que utiliza o esporte como meio de inclusão. E ainda, como surgiu a arte Vogue e o impacto dela na cultura contemporânea. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje, o dia começa com atendimento médico de graça para a população de São Paulo, no prédio da Fiesp. A iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular de São Paulo faz parte da campanha Cancele a Trombose, que organizará uma série de ações para conscientizar a população sobre a doença. A repórter Ellen Souza fala ao vivo, direto da Avenida Paulista, e traz mais detalhes pra gente. Oi, Ellen, bom dia. Oi, Letícia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá assistindo o telejornal. E olha, hoje das 10 até as 2 da tarde, quem vier até o hall de entrada do prédio da Fiesp terá cirurgias vasculares para realizar a avaliação da pressão arterial, do físico e até mesmo o exame de Doppler se necessário. Por ser uma doença fatal, o diagnóstico imediato e tratamento da trombose é essencial. O objetivo é diminuir a quantidade de casos que vem aumentando em São Paulo desde maio do ano passado. Portanto, é essencial que a população da região compareça e realize o seu exame hoje. É com você, Lê. Obrigada pelas informações, Ellen. E por falar em saúde, setembro também é o mês da conscientização da alopécia. A doença é autoimune e pode causar a perda de cabelo ou de pelos em outras partes do corpo. Nosso repórter, Fernando Russo, trará mais informações na reportagem. A alopécia é uma doença autoimune que resulta na queda de cabelos e de pelos no corpo. Essa queda pode ser parcial ou total, dependendo do tipo da doença. Os tratamentos são diversos. Inclusive, um tipo de alopécia é muito mais comum do que você imagina. A gente tem a alopécia que pega toda a área da cabeça, né? Fica sem nenhum pelo na cabeça, que a gente vai chamar de alopecia areata total. E alguns pacientes que têm alopecia areata universal, que ficam sem nenhum pelo no corpo, perdem cílios, todos os pelos corporais e os cabelos também. A gente vai falar um pouquinho de alopecia androgenética, que para mim, né, é alopecia androgenética ou alopecia de padrão feminino e masculino, mas a maior parte das pessoas conhece como calvície mesmo, né? Então, os dados de incidência, a gente não tem dados tão fidedignos por isso, porque a gente só consegue acessar os dados de quem nos procura, né? De quem se incomoda e procura tratamento, mas é muito prevalente da população, né? A alopecia androgenética, que é a calvície. Tratamento da alopecia androgenética, a gente usa alguns medicamentos, a gente usa medicamentos tópicos, a gente usa medicamentos de tomar, né? Medicamentos injetáveis também a gente pode fazer no local. Eu comecei a fazer um tratamento com um determinado medicamento, que antes de começar o tratamento, eram feitos testes nas costas, né? Feitos testes com graduações de medicamentos, né? E eram feitos testes de uma semana e meia, mais ou menos. Depois eram compilados os resultados. Daí era feito o medicamento próprio para o meu uso, né? Para o meu tipo de alopécia e para o meu organismo. Para eu fazer um transplante capilar, eu preciso ter uma área doadora, eu preciso ter fio, né? Para colocar naquele lugar que está faltando. E se espera muito tempo para começar a procurar o tratamento e até para a gente indicar o transplante, a gente não tem tanta área doadora, né? Falta área doadora, então não tem fio para colocar no local. A dificuldade que a gente tem nesses pacientes é manter esses cabelos lá, né? Fazer nascer de novo, a gente consegue até com uma certa frequência. Porém, manter esses cabelos que nasceram de novo sem que eles caiam novamente, a gente tem dificuldade. Começou também muitos conflitos internos, porque começou-se o uso da prática de boné para não ver,
para não deixar transparecer o que estava acontecendo comigo, porque na época não era comum um garoto de 17 anos não ter cabelo, né? Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa quase que normal. Esses pacientes, apesar do impacto emocional, social, não tem grandes impactos na saúde como um todo, né? Então, pacientes que têm alopecia areata universal, alopecia areata total, tem esse impacto social, mas a vida deles, pela alopecia, é uma vida normal, né? A gente consegue viver normalmente sem cabelo, né? A gente só não quer viver sem cabelo, mas a gente consegue viver muito bem sem cabelo. Interessante a reportagem que o Fernando nos trouxe. Graças à matéria, acabei descobrindo que também faço parte desse grupo de pessoas. Então, Letícia, o jornalismo às vezes também nos surpreende. Pois é, além de passar informação, a gente acaba se informando ao mesmo tempo. E para quem gosta de esportes ou procura uma oportunidade para aprender, fique atenta, porque o time de rugby Tamanduás Bandeira está oferecendo aulas de graça. Formado por pessoas LGBTQIA+, o time é um espaço que busca promover, além da prática do esporte, o combate ao preconceito. A história desse time você confere agora na reportagem de Emina Zacaria. O Tamanduás Bandeira surgiu em 2017, sendo o primeiro time de rugby LGBTQIAPN+, do Brasil. A gente fundou o Tamanduás, na verdade, de um projeto de ensinar e aprender rugby de uma forma democrática e aberta, né? Com foco na comunidade LGBTQIAP+, né? E a ideia era fazer treinos abertos, né? Quem quisesse participar pudesse ir, de forma aberta e gratuita. E a gente fez um primeiro treino experimental em maio de 2017 e as coisas acabaram rolando, então a galera começou a gostar muito e a gente começou a treinar direto todos os sábados. E daí a gente falou, mano, vamos fazer isso virar um time. O rugby se assemelha muito ao futebol americano, mas cada um tem suas peculiaridades. Além da bola ser ligeiramente diferente, as principais diferenças são a quantidade de jogadores, 15 no rugby e 11 no futebol americano, quanto aos passes. No rugby só se passa para os lados ou para trás, enquanto no futebol americano os passos são principalmente para frente. A ideia do rugby basicamente é você chegar até o final, a linha do gol, e colocar a bola no chão. Mas para isso você só pode passar a bola para trás, então você tem que avançar com a bola correndo com ela. Já é um esporte de contato, então o tempo inteiro vai ter alguém querendo te derrubar. Acho que de forma geral, assim, os esportes eles têm, principalmente no meio masculino, assim, né, tem uma agressividade, né, tem um machismo que impera dentro dos esportes ainda, né, e eu acho que Tamanduás, ele meio que dessa ideia, né, de tipo, você pode vir jogar rugby com a gente da forma que você é e como se sente à vontade, né. Comecei no Tamanduás há mais ou menos 1 ou 2 meses, mas já frequentava os ambientes esportivos da faculdade. O mapeamento feito pela ONG Nix Diversidade e Economia mostrou que existem mais de 140 coletivos inclusivos no esporte brasileiro. Só em São Paulo, o número chega a 61 coletivos. Então o rugby é um esporte que ele abrange qualquer biotipo, então a gente consegue trazer muita galera que foi excluída na infância para estar aprendendo talvez o primeiro esporte. E eu acho que é importante esse tipo de coletivos LGBTs para justamente criar oportunidades de espaço para as pessoas que sempre foram excluídas do esporte poderem se sentir pertencentes a isso também. Eu tenho algumas memórias ruins de escola, alguns eventos esporádicos, assim, tanto porque eu cresci como mulher e a mulher não é incentivada a fazer esporte algum. O rugby me deixou muito mais confiante, me deu mais coragem para fazer as coisas que fora do campo, né? Tipo, dentro do trabalho, na vida pessoal mesmo. E eu acho que o esporte transforma as pessoas. Então, de alguma forma, o rugby foi muito importante na minha vida, assim, nesse sentido. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ter experiências mais acolhedoras ainda já no Tamanduás, que foi quando eu consegui me encontrar dentro de um time e desenvolver a minha capacidade esportiva, errar sem medo de errar. E, assim, ver nos Tamanduás pessoas que eu podia contar, de fato. Os treinos acontecem às quartas, às 20 horas, no Centro Esportivo Tatuapé, e aos sábados, às 16 horas, no campo do Parque da Aclimação. É ótimo ver iniciativas que tratem de questões importantes, como a inclusão e o direito ao esporte. Foi uma reportagem muito inspiradora.
E agora vamos falar de um assunto de interesse de todo brasileiro: economia. Como economizar nos alimentos é sempre uma preocupação, né? O nosso repórter Albert Silva foi até uma feira livre na zona leste de São Paulo dar uma olhada nos preços. Bom dia, Albert. Bom dia, Elias. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje tá um calor, tá muito quente. Gente, eu vim preparado aqui ó, com o meu leque para enfrentar esse calor de São Paulo. E sim, Elias, o assunto de economia é um assunto que interessa a todos nós. Tá? Eu trago para vocês duas notícias. Uma notícia boa, uma não tão boa assim. A notícia boa é que pela primeira vez, desde 2017, ou seja, há 6 anos, os alimentos da cesta básica não irão sofrer um aumento, não terão um reajuste. A notícia não tão boa assim é que isso não significa que esses mesmos alimentos irão ter alguma queda, algum desconto. Pelo contrário, eles permanecerão congelados no valor atual. Isso segundo o Instituto de Economia Brasileiro, tá? E hoje eu estou aqui em uma feira na Zona Leste, mais especificamente na Vila Matilde. Tá um calorzão e eu tô aqui com a Camila, que vai dividir, vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre como são os desafios para ir adquirir esse básico da alimentação, né? Bom dia, Camila, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Tá cada vez mais difícil, né? Não é fácil vir pra feira no calor, né? Lá em casa nós somos em 2 pessoas, né? Eu reservei um valor de R$40 pra gente comprar a feira da semana. E com esse valor, antigamente, a gente voltava com um carrinho cheio. E como você pode ver, eu tô com 4, 5 sacolas, né? Então a gente vê que os alimentos estão ficando cada vez mais caros e a qualidade também. Mas a gente precisa porque é o básico, né? Mas infelizmente o brasileiro tá sentindo tanto na pele esse calor que é difícil demais sair, quanto no bolso. Tá cada vez mais caro, tá complicado. É isso mesmo, o brasileiro tá sentindo aí na pele esse calorzão que não tá fácil, mas muito mais difícil que isso, tá sentindo aí no bolso o valor aí para ter acesso ao básico, né? E aí são com esses e vários outros desafios que o brasileiro tem que enfrentar para conseguir ter o acesso aí ao básico, a uma alimentação de qualidade. Muito obrigado, Camila, por compartilhar com a gente. Muito obrigado para vocês, um bom dia com vocês aí do estúdio. E eu e a Camila não vamos passar calor, ó. Porque aqui, ó, vim preparado com o meu leque e agora vamos comer um pastelzinho, Camila? Bora comer um pastelzinho que eu adoro. Bom dia com vocês no estúdio. Obrigado, Albert. Vou aproveitar essas dicas na hora de fazer a minha feira. E quem deseja aproveitar a folga no fim de semana para relaxar, deve ficar atento ao clima. Quer saber como fica o tempo no final de semana? A Arielle Balbino responde pra gente. Bom dia, Ari. Bom dia, Letícia. Bom dia, Elias. Bom dia para você de casa. Vamos ver como fica a capital este fim de semana? Nessa sexta, teremos um dia mais cinzento, com chuva em alguns pontos da cidade. Máxima de 25 graus. Já no sábado, abre um sol com máxima de 30, mas este abafamento vai gerar aquela chuvinha no fim de tarde, assim como no domingo. Então não esquece seu guarda-chuva, hein? Um bom fim de semana para você. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Ari. Além de um estilo de dança, a arte Vogue é um movimento que explora a identidade e diversidade. Algo que começou com poses, com ato de empoderamento para minorias, virou uma revolução artística. Conheça mais sobre ela e o motivo de ter se tornado inspiração para tantas pessoas. A cultura Vogue é uma forma de expressão artística que combina dança, música e moda. Originada nas comunidades LGBTQIAPN+, e afro-americanas, teve início em Nova York, no ano de 1960, e desde então vem ganhando o mundo, influenciando diversos tipos de artes. Nos estudos, tanto da dança Vogue quanto da cultura ballroom, é compreender que elas já surgiram sendo criadas pelo que a gente hoje chama de corpos dissidentes. Né? Foram pessoas pretas, LGBTQIAPN+, latinas, periféricas, que criaram a cultura ballroom e que, portanto, criaram o Vogue. Né? O Vogue surgiu dentro da cultura ballroom, então é a dança da cultura ballroom. E foram esses corpos dessas pessoas que criaram tanto essa dança quanto essa cultura. As pessoas precisavam ser acolhidas, precisavam de família, precisavam de saúde, de políticas públicas naquele momento. Aí que vem a cena ballroom, que abraça e criam famílias, criam casas naquele momento, para que pessoas se juntassem em busca de saúde, em busca de acolhimento, de arte, porque a arte sempre alimentou a gente desde o início. A cultura ballroom, ela
remete ao século XVIII, na verdade, sabe? Ao comecinho ali do século XIX. Porque haviam encontros secretos e clandestinos de, como chamava-se na época, né? Homens que se vestiam de mulher. Homens pretos que se vestiam de mulher. E isso com muitas aspas, porque é como está registrado, né? Acredito que a cena ballroom é um movimento político porque ele nasce de um desejo por políticas públicas em 1972, com a Crystal LaBeija se rejeitando a participar de concursos de drag na cena, ela sendo um corpo trans que não queria participar daquele movimento e não se sentia abraçada por aquele movimento. Ela busca políticas públicas para ela e para os seus corpos daquele momento em Manhattan e no centro de Nova York. Tem alguns eventos aqui em São Paulo, tipo a Trevo, que é uma festa criada pelo coletivo que nasceu dentro da Ballroom e através de uma house também chamada Diablo, que é uma house lá de Brasília. Tem também a Mamba Negra, que é uma festa que é cultivada por uma outra galera que não faz parte da cena Ballroom, mas que acolhe muitos desses espaços, dando espaço também de visibilidade para pessoas que são da Ballroom para poder performar, porque existem pessoas dentro da Ballroom que são performers, que trabalham com isso, monetizam a sua forma de arte para também sobreviver, porque a gente sabe que o mercado de trabalho não aceita nossos corpos com tanta facilidade, assim, né? Eu acredito que as pessoas envolvidas na cultura Ballroom, também nas casas brasileiras, elas vêm fazendo uma grande movimentação desde a primeira casa aqui no Brasil, mas é inegável denotar a importância que a Beyoncé, que é uma grande artista negra dos Estados Unidos, que tem, assim, influencia massas e multidões, influenciou bastante essa ascensão da cultura ballroom, que mais pessoas aprendessem sobre Vogue aqui no Brasil. Então ela é uma das referências. Não podemos também não deixar de citar Madonna, que traz essa estética do Vogue, tem inclusive uma música referenciada pela Beyoncé. Aqui no Brasil também a gente tem a Quebrada Queer, que traz essa estética do Vogue. Outras artistas como Lia Clark, que está trazendo essa questão do beat do Vogue, mas também do funk, e outros artistas e referências também que fazem essa cultura estar em ascensão aqui no Brasil. Historicamente, a Ballroom e o Vogue é esse espaço de potência, de mostrar que esses corpos tem muitas potências guardadas, que só precisa de alguém para dar um start, para dar a fagulha, para acender esse fogo da pessoa poder brilhar. E o Pauta Diária fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Nos vemos novamente segunda-feira. Obrigada e bom dia.